E se eu te dissesse que você está fazendo exatamente o oposto do que deveria para ganhar respeito, e que esse erro está custando sua dignidade todos os dias? Você já se perguntou por que certas pessoas entram em uma sala e imediatamente impõem autoridade sem pronunciar uma palavra sequer, enquanto você escreve ensaios sobre limites e sentimentos, e recebe de volta apenas emojis, ou talvez um K? Maquiavel percebeu isso nas cortes cheias de bajuladores e traidores. Ele entendeu que existe uma diferença brutal entre aqueles que mendigam respeito e aqueles que naturalmente o comandam. E não tem nada a ver com carisma, dinheiro ou posição social. Tem a ver com algo muito mais profundo e perturbador. A verdade incômoda. Sua bondade está sendo interpretada como fraqueza. Sua disponibilidade está sendo vista como desespero. E você está alimentando exatamente o comportamento que mais te machuca, achando que está sendo uma pessoa melhor. Marco Aurélio aconselhou: não perca mais tempo discutindo o que um bom homem deveria ser, seja um. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Ser um bom homem no mundo moderno requer que você entenda as regras do jogo que estão sendo jogadas ao seu redor, queira você ou não. Aqui está o teste. Quando alguém te desrespeita, você tem duas opções. A primeira, que provavelmente você já tentou, é explicar, justificar, escrever ensaios sobre seus sentimentos. Resultado: emojis, talvez um K. A segunda opção é mais perturbadora e funciona. Você simplesmente desaparece, sem drama, sem explicações. E de repente, eles começam a se perguntar onde você foi. Sua ausência provoca o que sua presença nunca conseguiu. Por que isso acontece? Porque o ser humano é movido por paixões: medo, ambição, raiva, inveja, desejo. Essas forças estão constantemente em jogo em nós e nas pessoas ao nosso redor. Imagine um tabuleiro de xadrez. Cada peça tem seu movimento específico, suas vulnerabilidades, seus poderes. O jogador amador move as peças reagindo aos ataques. O mestre, ele enxerga 3, 4 jogadas à frente. Ele antecipa não apenas o movimento, mas a emoção por trás do movimento. E quando você entende isso, quando você realmente compreende essa dinâmica, você para de ser vítima e se torna estrategista. Mas aqui está o que vai te incomodar. A estratégia mais poderosa não é o que você faz, é o que você não faz. Não é o que você revela, é o que você esconde. Não é sua presença que gera respeito, é sua ausência que cria valor. Pense nisso como um reflexo condicionado. Quando alguém te desrespeita, eles esperam uma reação emocional, como apertar um botão e esperar que a máquina funcione. Eles esperam que você se defenda, que você explique, que você justifique. Eles esperam que você dance a dança da validação. E quanto mais você dança, menos eles respeitam. É como um rato de laboratório que continua apertando a alavanca que causa dor, esperando que dessa vez o resultado seja diferente. O primeiro passo é reagir estrategicamente, permanecendo em silêncio para parecer imprevisível e intimidante. Não por mau humor. O silêncio é estratégia, não mau humor. É uma ferramenta de poder que força a outra pessoa a preencher o vazio com suas próprias inseguranças e projeções. Você já notou como algumas pessoas entram em uma sala e, sem dizer uma palavra, toda a atenção se volta para elas? Não é coincidência. É porque elas entenderam o segredo que Maquiavel sussurrou através dos séculos. É melhor despertar medo do que amor, se você não puder ter ambos. Isso não significa ser cruel. Significa ser imprevisível. Significa ser uma incógnita. Significa que as pessoas não conseguem te ler completamente, não conseguem te categorizar, não conseguem te controlar através de suas expectativas. Aqui está uma lei brutal da psicologia humana. A abundância desvaloriza. A escassez reina. Aqui está uma lei brutal da psicologia humana. A abundância desvaloriza. A escassez reina. Pense no ouro versus areia da praia. Ambos são materiais da terra, mas um é precioso e o outro é comum. A diferença? Disponibilidade. Quanto menos você diz, mais raro você se torna.
Quanto menos você está disponível, mais valiosa a sua atenção se torna. Quanto menos você reage emocionalmente, mais você parece no controle. É economia básica aplicada às relações humanas. Mas aqui está algo que vai te chocar sobre como isso realmente funciona. Pense nisso. Quando você está sempre disponível, sempre explicando, sempre justificando, você está enviando uma mensagem clara. Eu preciso da sua aprovação para me sentir valioso. E pessoas que precisam de aprovação raramente a recebem. É um paradoxo cruel, mas é a realidade. Agora, deixe-me te mostrar algo que vai virar sua compreensão de respeito de cabeça para baixo. O respeito não vem da proximidade, vem da distância, não vem da disponibilidade, vem da escassez, não vem de quanto você dá, vem de quanto você retém. É brutal, mas é verdadeiro. E você pode ficar ofendido com essa verdade ou pode usá-la a seu favor. Afastar-se não é ataque, é um tratado. É você estabelecendo termos. É você dizendo sem palavras: eu não aceito esse nível de tratamento e não vou argumentar sobre isso. Simplesmente não estarei presente para isso. Quando você some sem explicação, você cria um vácuo psicológico. E a natureza, como sabemos, odeia vácuos. É como quando a música para subitamente numa festa lotada. Todo mundo percebe. Todo mundo se pergunta o que aconteceu. Esse espaço vazio onde você costumava estar começa a ser preenchido por perguntas, por curiosidade, por saudade. Sua ausência se torna mais presente do que sua presença jamais foi. O choque da sua partida deixa uma marca mais profunda do que conversas que você implorou para ter. A força do seu desaparecimento ressoa mais alto do que gritos que você deu para ser ouvido. Mas aqui está onde a maioria das pessoas falha. Elas fazem isso como uma birra, como uma manipulação emocional, como um ultimato. E isso não funciona porque é transparente. É previsível. É fraco. A verdadeira força vem de fazer isso como uma política, não como uma emoção. Como um princípio, não como um sentimento. Você não está tentando punir ninguém. Você está simplesmente protegendo seu valor, sua energia, sua paz. Maquiavel entendeu que o poder não está em ser amado por todos. Está em ser respeitado por aqueles que importam. E o respeito não é dado baseado na sua bondade. É dado baseado na sua capacidade de se retirar quando não é valorizado. Aqui está o paradoxo que poucos entendem. Imagine isso como um espelho. Ao invés de explicar por que você merece respeito, você simplesmente se remove de situações onde ele não existe. Ao invés de argumentar seu valor, você demonstra através da sua ausência. Ao invés de implorar por consideração, você se torna indisponível para a falta dela. É como se você fosse um restaurante exclusivo. Você não fica na porta implorando para as pessoas entrarem. Você simplesmente mantém seus padrões e quem não os atende simplesmente não entra. A pessoa que você se torna quando entende isso é uma pessoa que não precisa mais correr atrás de ninguém. É uma pessoa cujo tempo se torna precioso porque é limitado. É uma pessoa cujas palavras carregam peso porque são raras. Você para de ser um livro aberto e se torna um mistério que vale a pena ser decifrado. Você para de ser previsível e se torna interessante. Você para de ser disponível e se torna valioso. Mas existe uma linha muito tênue aqui, e é por isso que a maioria das pessoas não consegue aplicar essa estratégia corretamente. Elas confundem distanciamento estratégico com frieza emocional. Confundem escassez calculada com indiferença cruel. O verdadeiro poder vem de você ainda se importar, mas não precisar que os outros saibam o quanto. Vem de você ainda ter sentimentos, mas não deixar que eles controlem suas ações. Vem de você ainda querer conexão, mas não a qualquer custo. Quando você domina isso, quando você consegue se afastar sem amargura, se proteger sem crueldade, se valorizar sem arrogância, você se torna verdadeiramente irresistível. Não porque você está tentando seduzir alguém, mas porque você se tornou alguém que não pode ser tomado como garantido. E aí está o paradoxo final. Quando você para de precisar do respeito dos outros, você naturalmente o obtém. Quando você para de caçar validação, ela começa a te caçar.
Quando você se torna completo sozinho, os outros querem fazer parte da sua completude. Mas como Marco Aurélio ensinava, existe uma diferença crucial entre conhecer estes princípios e dominá-los na prática. Você precisa entender que isso não é um truque, não é uma técnica de manipulação, é uma transformação fundamental de como você se vê e se posiciona no mundo. É você reconhecendo que seu valor não é determinado pela aprovação dos outros, mas pela sua própria integridade e autovalorização. Você já observou como alguns generais nunca precisam gritar para comandar tropas? Como alguns CEOs entram numa sala e imediatamente todos prestam atenção. Eles conhecem códigos que não são ensinados em escolas. Existem 5 comandos específicos que, quando implementados corretamente, transformam completamente como as pessoas te percebem e te tratam. 5 princípios que Maquiavel teria aprovado, que Marco Aurélio teria praticado e que os mestres do poder, através da história, entenderam instintivamente. Você já investiu tempo demais sendo desrespeitado. Já dedicou energia demais a pessoas que não valorizam sua presença. Já explicou demais para quem deveria simplesmente entender. Mas aqui está onde a maioria das pessoas falha ao tentar implementar essas estratégias. Então, como exatamente você aplica esse poder? Como você se torna aquele que controla a narrativa em qualquer situação? A resposta está nos 5 comandos que separam os poderosos dos impotentes. Primeiro comando: controle sua narrativa emocional. Quando alguém te desrespeita, eles esperam uma reação emocional. Eles querem ver você perder o controle, se justificar, implorar por consideração. Maquiavel observou isso nas cortes cheias de bajuladores e traidores. Quem reagia emocionalmente revelava suas cartas. Sua primeira arma é o silêncio estratégico. Não é mau humor, é estratégia. O silêncio cria incerteza, e a incerteza é poder. Quando você não reage como esperado, você força o outro a repensar suas táticas. Segundo comando: redefina suas fronteiras através da ação, não de palavras. Quantas vezes você já escreveu mensagens explicando seus limites? Quantas vezes você sentou para ter aquela conversa sobre respeito? Marco Aurélio aconselhou: não perca mais tempo discutindo com pessoas que se recusam a ver. Suas fronteiras não são negociáveis, são demonstradas. Quando alguém cruza uma linha, você não explica a linha. Você mostra as consequências de ter cruzado ela. Isso pode ser um afastamento imediato, uma mudança na dinâmica da relação, ou simplesmente retirar privilégios que antes eram dados automaticamente. Terceiro comando: torne-se estrategicamente imprevisível. A previsibilidade é vulnerabilidade. Se as pessoas sabem exatamente como você vai reagir, elas podem manipular essas reações. Você precisa quebrar os padrões que estabeleceu. Se você sempre responde imediatamente, comece a demorar. Se você sempre está disponível, comece a ter outros compromissos. Se você sempre cede para evitar conflito, comece a manter sua posição. Essa imprevisibilidade força os outros a te tratarem com mais cuidado, porque não sabem qual versão de você vão encontrar. Quarto comando: domine o silêncio estratégico. Existe uma diferença brutal entre quem fala para preencher o vazio e quem fala quando tem algo valioso a dizer. O poder está no controle da comunicação, não na quantidade dela. Quando você aprende a ficar confortável com o silêncio, você força os outros a revelarem mais do que pretendiam. Eles começam a falar demais, a se justificar, a revelar suas inseguranças. Você se torna o observador enquanto eles se tornam o espetáculo. Quinto comando: execute o afastamento calculado. Esta é a arma mais poderosa e a mais mal compreendida. Não é fuga, é reposicionamento estratégico. Quando você se afasta de alguém que te desrespeita, você não está fugindo do conflito. Você está removendo o prêmio pelo comportamento deles. Você está dizendo, através de ações, que sua presença é um privilégio, não um direito. E aqui está o que poucos entendem. O afastamento calculado não é permanente quando bem executado. É um recalibramento de poder. Aqui vem a parte que separa os mestres dos amadores, o que acontece depois.
Pense numa empresa que perde seu melhor funcionário. Nos primeiros dias há alívio, finalmente sem dramas. Na primeira semana, começam a notar a diferença. No primeiro mês, percebem o verdadeiro impacto. Depois que você se afasta, depois que você demonstra que pode viver perfeitamente bem sem a validação deles, algo interessante acontece. Eles começam a se questionar, começam a repensar o valor que davam à sua presença. E é exatamente nesse momento que você tem duas opções: manter o afastamento ou retornar com uma nova dinâmica de poder estabelecida. A verdade é que a maioria das pessoas nunca aprende isso porque estão viciadas na validação instantânea. Elas preferem aceitar migalhas de respeito a se arriscarem a ficarem sozinhas. Mas quem te beneficia com sua confusão? Quem lucra quando você aceita menos do que merece? Certamente não é você. O poder real não vem de fazer os outros te amarem, vem de fazê-los te respeitarem. E respeito não se pede. Se conquista através de ações consistentes que demonstram seu valor próprio. Quando você para de implorar por atenção e começa a exigir respeito através do seu comportamento, você muda completamente a dinâmica de qualquer relacionamento. Pense nisso. Quantas vezes você já viu alguém que todos respeitam instantaneamente? Eles não chegam pedindo por respeito. Eles simplesmente se comportam de uma maneira que torna o desrespeito impossível. Eles estabeleceram fronteiras claras através de ações, não de palavras. Eles se tornaram imprevisíveis o suficiente para que outros pensem duas vezes antes de testá-los. Mas aqui está o que você precisa entender sobre este conhecimento. Ele é raro, exatamente porque é difícil de aplicar. E a maioria das pessoas vai ouvir estes 5 comandos e fazer nada. Elas vão voltar para seus padrões antigos, suas reações emocionais, suas súplicas por validação. Porque aplicar estes princípios requer algo que poucos têm: a coragem de estar sozinho até encontrar quem te valoriza verdadeiramente. A questão não é se você merece respeito. A questão é se você tem a disciplina para exigi-lo através das suas ações. Você está disposto a ser mal compreendido temporariamente para ser respeitado permanentemente? Você tem a força para se afastar de quem te desvaloriza, mesmo que isso signifique reconstruir alguns aspectos da sua vida social? Estas não são perguntas fáceis, mas são as perguntas que separam duas categorias fundamentais de pessoas. De um lado, os reativos, sempre explicando, sempre se justificando, sempre esperando que os outros mudem. Eles vivem como termômetros, refletindo a temperatura do ambiente. Do outro lado, os estratégicos agem de acordo com seus padrões e deixam que os outros se adaptem ou se afastem. Eles vivem como termostatos, controlando a temperatura do ambiente. A diferença entre essas duas mentalidades determina quem controla e quem é controlado. Você já aprendeu a sequência. Agora precisa dominá-la. Porque o primeiro passo é sempre o mais difícil, mas as recompensas são absolutas. Comece hoje. Escolha uma situação onde você está sendo desrespeitado e aplique estes comandos. Controle sua narrativa emocional. Redefina suas fronteiras através de ações. Torne-se imprevisível. Domine o silêncio. Execute o afastamento quando necessário. Sua percepção é sua realidade. Mas mais importante, a percepção que os outros têm de você determina como eles vão te tratar. Controle essa percepção e você controlará seus relacionamentos. Agora, você possui exatamente o que prometemos no início. O conhecimento de por que sua bondade está sendo interpretada como fraqueza e as 5 estratégias precisas que separam quem mendiga respeito de quem naturalmente o comanda. Você entendeu por que sua disponibilidade está sendo vista como desespero e descobriu a verdade perturbadora que Maquiavel sussurrou através dos séculos. Domine estes 5 comandos e você nunca mais precisará implorar por respeito, porque você se tornará alguém que naturalmente o inspira.
A transformação começa no momento em que você escolhe aplicar o primeiro comando na próxima situação, onde for desrespeitado. A diferença entre conhecer estes princípios e dominá-los está na sua coragem de sair da zona de conforto da validação externa. Porque, no final, o maior respeito que você pode conquistar é o respeito por si mesmo. E isso só vem quando você para de aceitar menos do que merece.